que nós estamos sujeitos a acidentes, uns mais graves, outros menos graves, é inerente à profissão, tal e qual como roubos ou combustível ou de carga, seja aquilo que for. Até que ponto podem as empresas responsabilizar o motorista sobre essas percas? Bom, é totalmente ilegal e nós temos aqui alguns trabalhadores que foram vítimas desse desconto unilateral e totalmente arbitrário por parte das empresas. E o contrato coletivo de trabalho proíbe haver essas compensações, existir essas compensações, seja de que forma for, a não ser que exista um processo disciplinar para que o trabalhador possa responder ao processo disciplinar. De outra forma, e sem o processo disciplinar, as empresas não podem, é completamente proibido fazerem esses descontos de forma arbitrária. E porquê que isto tem uma lógica, não é? Em primeiro lugar, só podem fazê-lo depois de fazer um processo disciplinar para que o motorista possa se defender, não é? Risca um caminhão, ou parte um espelho, ou há um acidente, na maioria, que pode nem ser, e se calhar na maioria das vezes, não é sequer da responsabilidade do motorista. E ainda que fosse, existem seguros para isto. Não é o motorista que, no âmbito da sua atividade, tem que estar a pagar isto. Existem seguros que a empresa tem para isto. As empresas dizem, mas isto vai-me aumentar o seguro. Pois é um problema, não é? É um problema que tem que temos pena, faz parte da atividade, faz parte da vida, faz parte do dia-a-dia do motorista. Sem um processo disciplinar, e o processo disciplinar é a empresa há de fazer uma nota de culpa a relatar o que é que se passa, o motorista o trabalhador tem um prazo para responder àquela nota de culpa, para pedir provas e para pedir diligências probatórias que a empresa é obrigada a fornecer, e depois há de haver uma decisão. E só com este processo, que é um processo que é gerido pela empresa, só com um processo disciplinar, é que a empresa, no final, pode dizer, olha, nós vamos te descontar 500 euros, 600 euros, 700 euros por isto. Ainda assim, o trabalhador pode recorrer e dizer que não aceita, porque quem toma a decisão é sempre a empresa, mas pode recorrer e dizer que não aceita. É muito importante, é responder da forma correta, no prazo que tem para o processo disciplinar. Respondendo diretamente à sua pergunta, é completamente ilegal compensar ou descontar do trabalhador, seja o que for, por causa de um acidente, de um risco, por causa que um vidro se partiu ou porque roubaram gasóleo do caminhão, porque dessa forma estão a acusar o trabalhador de uma coisa que nem sabem se foi culpado ou não. E mesmo que fosse culpado, existem seguros que a empresa tem que ter para garantir isto. Na verdade, algumas vezes, se calhar, o trabalhador até paga e a empresa ainda aciona o seguro para reparar aquilo. Por isso, enriquecer à custa do trabalhador, do salário do trabalhador, descontando-lhe, não, isso eu não aceito e vamos até às últimas consequências para lutar contra isso. Por isso, é ilegal. Na eventualidade de ficar provado que realmente é da responsabilidade do motorista, os trâmites para proceder ao desconto, é claro que têm que ser averbados de alguma forma, não é? Ainda assim, o motorista tem que ter a fatura, até porque se foi descontado do salário do motorista, a fatura tem que estar em nome do motorista, ou pelo menos o motorista tem que ter essa fatura. Agora, daqueles casos em que têm vindo aqui à empresa, e estamos a falar, têm vindo aqui ao escritório, e estamos a falar de algumas pessoas que têm 400, 500, 600, alguns 1.000 euros que é descontado, e alguns a empresa até é especialmente simpática porque faz um plano de pagamento, 150 euros por mês a descontar do salário, que já não é nada por aí além. Então, ainda há a bondade da empresa dizer eu desconto de 150 euros por mês. Desculpe, mas eu não aceito de maneira nenhuma e fico extremamente irritado com esta bondade das empresas. Ainda assim, o motorista tem que ter a fatura para ver que foi aquilo que foi descontado. E mesmo assim, eu continuo a dizer que o motorista não tem que suportar qualquer eventualidade, mesmo havendo um processo disciplinar, mesmo sendo condenado no processo disciplinar e mesmo
tendo a fatura que comprova aquilo, porque, na minha opinião, é para isto que existem os seguros. E todos os caminhões têm seguro e é para isto que existem os seguros. Certeza absoluta que o motorista não fez com dolo ou propositadamente para causar prejuízos à empresa, até porque o salário dele vem dali e querem uma empresa saudável para que também continue a honrar com os compromissos que têm com os trabalhadores. Ainda assim, podem sempre impugnar isto judicialmente, depois passar esta fase toda administrativa, que a empresa, com todas as provas e mais algumas, condene o trabalhador. Exigindo um processo disciplinar e exigindo as faturas, eu acho que grande parte desses alegados descontos diminuem bastante, porque a empresa não está para se chatear com isso.